Pois é, dá tempo, né, Didima? Bom dia, pessoal. Vamos lá, então, iniciando aqui o nosso trabalho. Nós vamos aqui para o estudo do livro E a Vida Continua, de André Luiz, psicografia do Chico. Como nós vimos na semana passada, nós temos esse livro como sendo o último dessa coleção A Vida no Mundo Espiritual. E nós temos aqui, então, uma outra história, temos aqui um novo foco sobre a vida no mundo espiritual. E no primeiro capítulo, nós acompanhamos então a história de duas novas personagens, que nós temos aqui, que é a senhora Evelina Serpa, ou a senhora Serpa, uma jovem senhora de 26 anos, casada, recém-casada, um casamento de 6 anos, e quando teve a primeira gravidez, ela acabou tendo uma descompensação física bastante severa, fazendo com que fosse recomendado o aborto terapêutico, exatamente para poder preservar a saúde dela, fazendo com que ela tivesse um problema sério de insuficiência renal e um problema cardíaco também. E nesse tempo em que ela vivenciava esse impacto na saúde, foi então recomendado que ela fizesse uma cirurgia para tentar ali amenizar, mas era uma cirurgia de risco, Então isso, a partir do momento em que houve esse aborto, teve um abalo significativo no casamento dela, em que o marido começou então a ter uma relação extraconjugal, e ela então vivia não apenas ali o efeito físico, mas também o efeito afetivo, o efeito moral nessa relação. Ela se encontrava numa instância, passando ali um período de repouso, um retiro para ela, e ela se encontrava junto com uma governanta que a acompanhava. Nesse retiro, então, ela tirou ali muito mais o tempo para fazer ali algumas reflexões a respeito da vida, muitas vezes ali apresentando desânimo, outras vezes tentando reformular um novo caminho para poder seguir sua vida. Então esse é o perfil da dona Evelina Serpa. Ela era católica, praticante, então ela tinha essa visão do mundo espiritual a partir dos dogmas dessa instituição, dessa religião. Então ela pensava no pai que havia desencarnado quando ela era uma criança, então ela tinha a mãe, um padrasto com quem ela se dava muito bem, e o marido, então essa era a família dela. E ela ficava pensando se quando voltasse ao mundo espiritual, ela encontraria o filhinho, encontraria também o pai, Então é sempre aquela visão, o que será que vai acontecer quando eu morrer? E esse pensamento ele era muito presente exatamente por causa desse risco, por causa da fragilidade da sua saúde. Nessa instância, então, ela teve a oportunidade de conhecer uma outra pessoa, que enquanto ela ficava ali numa praça, sozinha ali com as suas reflexões, ela acabou encontrando com um outro personagem também que chega, que é o senhor Ernesto Fantini, que era também um senhor já com uma idade mais avançada, mas que tinha amizade com a dona dessa instância do hotel. E ali conversando com a dona do hotel, que conversou com a governanta da dona Serpa, acabou percebendo que os dois tinham o mesmo problema cardíaco, o mesmo problema de saúde, que era um problema cardíaco, e que ambos também se submeteriam a tratamentos, mas também os dois com o mesmo temor, com o mesmo medo. Então, eles acabaram se conhecendo nessa circunstância. O senhor Ernesto, uma pessoa que apresentava ali um bom ânimo, uma face amistosa, acabando oferecendo para ela também ali essa amizade que começava a partir desse elemento comum, que era exatamente ali a saúde, a saúde debilitada que os dois tinham. Então aqui, no final, nós tivemos aqui, que ele dizia assim para ela, sobre a doença deles, Fantini sacou do bolso minúscula caderneta e leu em voz alta a palavra exata que lhe definia o problema orgânico. A senhora Serpa dissimulou a custo o desagrado que a enunciação daquele termo científico lhe causava,
mas, dominando-se, confirmou: sim, meu marido, em nome do nosso médico, deu-me a saber esse mesmo diagnóstico em se referindo ao meu caso. O recém-chegado percebeu o aborrecimento da interlocutora e ensaiou bom humor. Deixe estar, senhora Serpa, que temos uma doença de nome raro e bonito, o que não impede que tenhamos crises frequentes e feias, replicou ela com graça. Fantine contemplou o céu muito azul da tarde, como quem se propunha elevar a palestra no rumo de planos mais altos. E Eveline seguiu-lhe a pausa em silêncio, entremostrando igualmente o propósito de alçar a conversação sofrimento acima, sedenta de refletir e filosofar, né? Ou seja, né, os dois ali naquele momento de pequena reflexão, pequena pausa, procuravam então ali, né, ideias para poder fazer com que a conversa tivesse ali um tom mais elevado, um tom mais agradável, menos pesaroso, né? Então esse foi o primeiro capítulo que nós estudamos, né? Lembrando que nós fizemos também, Bom Dia Soldado, fizemos também no nosso encontro anterior uma revista sobre todas as obras de André Luiz, lendo ali os resumos, né? Desde Nosso Lar até o Sexo e Destino que nós estudamos ali no fim do ano passado, né? Então, esse é o último livro que nós vamos estudar. Muito bem, número 2, Na Porta da Intimidade. Não longe surgiu pequeno carro de passeio. Vinha devagar, muito devagar. Vendo o animal que se aproximava, a passo lento, o cavaleiro disse à dama: compreendo-lhe a necessidade de repouso. Mas se aceita uma excursão pelas termas, né, lembrando que era uma instância termal, então tinha ali vários lugares de passeios e tudo mais, e o senhor Fantine então a convida para fazer um passeio, né, para sair daquela pausa, né, daquele isolamento em que ela se encontrava. Agradeço, respondeu, contudo não posso. Refazimento agora é minha maior terapêutica. E, efetivamente, nosso caso não comporta sacudidelas. A pequena viatura passou rente ao sossegado retiro. Os dois perceberam a razão da marcha morosa. O veículo fora decerto acidentado e mostrava uma roda partida, avançando dificilmente. Enquanto isso, o jovem baleeiro a pé guiava o animal com extremado carinho, deixando-o quase livre. Então era ali como se fosse uma charrete, né, pelo que ele descreve para nós aqui, mas uma charrete com a roda quebrada. A senhora Serpa e o improvisado amigo seguiram-nos com o olhar, até que desaparecessem na esquina próxima. Em seguida, Fantine fixou um grande sorriso e enunciou muito calmo: Senhora Serpa. Ela, porém, cortou-lhe a frase com outro sorriso franco e corrigiu jovial: Chame-me Evelina. Creio que, sendo nós irmãos, numa doença rara, temos o direito à estima espontânea. Muito bem, acentuou o interlocutor e aduziu: Doravante, sou também apenas Ernesto, para a senhora. Ela deixou cair a mão descorada no rosto do banco enorme, no encosto do banco enorme, e prosseguiu: Dona Evelina, a senhora já leu algo sobre espiritualismo? Não. Pois quero dizer-lhe que a charrete, ainda agora sob a nossa observação, me fez lembrar certos apontamentos que esquadrinhei nos meus estudos de ontem. O interessante escritor que vem o compulsando, numa definição que ele mesmo considera superficial, compreende a criatura humana como um ternário, semelhante ao carro, ao cavalo e ao condutor, os três juntos em serviço. Como pode ser isso? Interrogou Evelina, sublinhando a palavra de surpresa e gracejando com o olhar. O carro equivale ao corpo físico. O animal pode ser comparado ao corpo espiritual, modelador e sustentador dos fenômenos que nos garantem a existência física. E o cocheiro simboliza, em suma, o nosso próprio espírito, isto é, nós mesmos, no governo mental da vida que nos é própria. O carro avariado, qual o que vimos aqui,
recorda um corpo doente, e quando um veículo assim se faz de todo imprestável, o condutor abandona-o à sucata da natureza e prossegue em serviço, montando, consequentemente, o animal para seguirem ambos no curso de sua viagem para adiante. Isso aconteceria de maneira natural na morte ou na desencarnação. O corpo de carne, tornado inútil, é restituído à terra, enquanto que nosso espírito, envergando o envoltório de matéria sutil, que aliás lhe condiciona a existência terrestre, passa a viver em outro plano, no qual a roupa de matéria mais densa para nada mais lhe serve. Evelina riu-se, sem perder embora o respeito que devia ao interlocutor, e alegou: teoria engenhosa. O senhor me fala da morte e que me disse desse trio durante o sono. O senhor me fala da morte e que me diz desse trio durante o sono. Muito razoavelmente, no sono físico, há descanso para os três elementos. Descanso esse que varia de condutor para condutor, ou melhor, de espírito para espírito. Quando dormimos, o veículo pesado ou corpo carnal repousa sempre, mas o comportamento do espírito difere infinitamente. Por exemplo, depois de copioso repasto para o condutor e o cavalo, é justo se imobilizem ambos na inércia, tanto quanto o carro que carregam. Entretanto, se o boleeiro se caracteriza por hábitos de estudo e serviço, quando o veículo se detém na oficina para reajuste ou reabastecimento, ei-lo que utiliza o animal para excursões educativas ou tarefas nobilitantes. De outras vezes, se o condutor é ainda profundamente inábil ou inexperiente, patenteando o receio da viagem, sempre que o veículo exija restauração, ei-lo que se oculta nas imediações do posto socorrista, esperando que o carro se refaça, a fim de retomá-lo à feição de armadura para a própria defesa. Evelina estampou um gesto de incredulidade e obtemperou: nada conheço de espiritualismo. Bom, nesse trecho aqui, André Luiz, então, ele traz para nós, nessa passagem, as condições do espírito diante das circunstâncias, no caso aqui, por exemplo, tanto da morte como do sono. No caso da morte, ele trouxe ali de uma forma bastante apropriada a comparação entre a charrete, o cavalo e o cavaleiro, ou o boleeiro, que eu acho que eu falei baleeiro lá atrás, o boleeiro, que é o condutor da charrete. Então a charrete representa o corpo físico, que pode sofrer ali a lesão, a doença, que acaba prejudicando o seu funcionamento. O perispírito seria o próprio cavalo e o cavaleiro, o boleeiro, seria ali o próprio espírito. No momento em que a charrete deixa de funcionar, ela acaba sendo descartada como sucata e o cavaleiro depois, o boleeiro, acaba depois seguindo com o cavalo, acompanhando o seu corpo espiritual. E aqui então ela trouxe, mas no caso do sono, por exemplo, como é que ocorre isso? E aí ele traz para nós esse ensinamento bastante interessante, que o corpo repousa para todos os indivíduos no momento em que ele entra nesse estado de sono, mas espiritualmente cada indivíduo vai ter ali o ambiente que lhe é característico. Então ele traz para nós aqui desde aquele que no momento em que o corpo físico, no caso, por exemplo, quando uma charrete, que foi o exemplo que ele trouxe para nós, vai para o concerto e ela fica ali inoperante durante aquele período em que ela passa pelo reparo, o cavaleiro ele pode pegar o cavalo e continuar suas atividades. E aí nós vamos encontrar não apenas a própria dinâmica do espírito no plano espiritual, mas também a qualidade dessa movimentação, ou seja, ele pode se movimentar no plano espiritual de uma forma produtiva ou de uma forma negativa. Ou seja, o espírito então ali vai realizar as atividades que geralmente para ele se torna um hábito, uma preferência, e ele vai também ali se envolver com os ambientes e com a comunidade com a qual ele tem afinidade. Então isso pode ser positivo, como pode ser negativo. Essa densidade espiritual varia muito de espírito para espírito, Bas?
Porque quanto mais elevado o espírito é, maior é a sutilidade, né, do seu perispírito, dos fluidos com o qual ele se envolve, né? Agora, se o espírito se encontra muito ligado ainda ao plano físico, pelas suas viciações, pelas suas tendências, naturalmente mais denso é o seu corpo perispiritual. E aqui então ele fala para nós algo muito interessante. Então ele diz assim: depois de copioso repasto para o condutor e o cavalo, é justo se imobilizem ambos na inércia, tanto quanto o carro que carregam. Ou seja, ele acabou ali, né, de ter ali, né, a sua refeição, ele vai então ali tirar aquele repouso, né, dar aquela cochilada, fazer ali a sesta, né? Mas naquele momento em que o carro acaba ficando ali em descanso, fazendo ali, passando por todo o processo de digestão e tudo mais, aí é que ele vai colocar para nós: ei-lo que utiliza o animal para excursões educativas ou tarefas nobilitantes. Então aqui ele traz para nós no caso daquele espírito que tem ali valores, que tem ali, né, a consciência para aproveitar essa oportunidade. De outras vezes, como ele diz para nós, se o condutor é ainda profundamente inábil ou inexperiente, patenteando receio da viagem, sempre que o veículo exija restauração, ei-lo que se oculta nas imediações do posto socorrista, esperando que o carro se refaça, a fim de retomá-lo à feição de armadura para a própria defesa. Ou seja, se o espírito, então, se apresenta com inabilidade ou inexperiência para poder fazer com que esse desdobramento seja para ele proveitoso, ele tem ali, por preferência, ficar ao lado do corpo físico. Nós vimos isso, né? Bom dia, embaixador. Nós vimos isso quando estudamos o Evolução em Dois Mundos, quando Kardec trouxe para nós, quando André Luiz trouxe para nós aquele exemplo, né, quando o espírito começa a desenvolver o pensamento. Isso falando para nós sobre o desenvolvimento neurológico, o desenvolvimento psíquico, o desenvolvimento espiritual. Sonja, bom dia. Então ele vai dizer para nós que conforme o espírito vai desenvolvendo a sua capacidade de raciocínio, até mesmo nesse momento do desdobramento, o espírito começa a viver experiências mais complexas, mais produtivas. Porém, quando o espírito se apresenta ainda imaturo, e aí André Luiz trouxe um exemplo muito interessante, é como se fosse aquele cavaleiro junto com o cavalo, e ele para o cavalo se alimentar, e o cavaleiro desce do cavalo e fica sentado do lado dele, sem fazer absolutamente nada, apenas esperando. Aqui caso, então, quando nós falávamos sobre o desenvolvimento da capacidade de raciocínio, e da mesma forma agora no nosso cotidiano, chegamos até a comentar em outras oportunidades que quando nós estamos no momento do nosso sono, em que o espírito se encontra ali em plena atividade, inclusive Kardec mesmo, né, estudando junto aos espíritos, falava sobre se o corpo físico sofre o cansaço provocado pelas atividades do espírito. E aí a resposta dos espíritos foi exatamente, né, que o corpo físico e o espírito se compara a um poste onde tem um balão amarrado. Conforme esse balão se agita, o poste também sofre agitação. Então isso pode acontecer também que psiquicamente o espírito, em plena atividade, principalmente atividades desgastantes, relacionadas principalmente a atividades voltadas mais para o plano físico, o corpo físico também, o espírito acorda cansado, né? A gente fala assim, olha, acordei cansado, acordei desgastado, parece que as minhas energias se esvaíram durante a noite. Então nós vamos perceber que a atividade do espírito repercute sobre o corpo físico. E aí então é muito interessante que tem uma passagem do Maurício de Souza escrevendo ali, né, desenhando sobre a história da Turma da Mônica. Tem uma tirinha em que ele fala sobre a Magali, aquela comilona personagem, e ela então dorme, ela acorda como espírito, e ela transita pela casa indo para onde? Para a geladeira. E ela então passa aquele período de desdobramento comendo, para quando ela acordar com mais fome ainda. Então é bastante interessante perceber que o espírito vai em busca daquilo que para ele é atraente, tanto positivamente como negativamente, mais uma vez. Quantas e quantas vezes um espírito, então, quando um indivíduo
quando ele dorme, quando ele adormece, trazendo ali na sua mente preocupações, tensões, situações do seu cotidiano, ele então em desdobramento se senta no pé da cama, ao lado do corpo, e fica ali pensando na vida, pensando nos seus problemas. E ele nem se dá conta disso, porque para ele nada mais do que um sonho quando ele desperta. Mas espiritualmente é uma realidade que ele não se dá conta. E por isso é colocado para nós aqui, como André Luiz colocou, ei-lo, no caso desse espírito inábil, inexperiente, ei-lo que se oculta nas imediações do posto, então ele fica próximo ali onde seu corpo físico se encontra, aguardando o corpo físico se refazendo, enquanto ele fica ou mesmo adormecido como espírito. É muito interessante, o espírito dormindo também. Então não é apenas o corpo físico, o próprio espírito também fica nesse estado de inconsciência, digamos assim. Então, mentalmente, ele também acompanha esse mesmo estado físico. Então, é exatamente aqui o exemplo, né, que o senhor Ernesto traz aqui para a Evelina, falando sobre as condições dela, as condições daquele cavaleiro, daquele boleeiro, enquanto a charrete passa por esse repouso, tanto na morte física, como também no sono físico. No caso da morte, nós temos ali então o espírito que vai para o mundo espiritual, dando continuidade na sua existência, de acordo com suas tendências e preferências. No caso do desdobramento durante o sono, acontece da mesma forma. E é muito interessante que quando nós falamos em desdobramento, nós temos ali diversos fenômenos que vão acontecendo, que até hoje, até mesmo hoje, as nossas neurociências procuram estudar. No caso, por exemplo, de paralisia do sono, no caso, por exemplo, de premonições. Então temos ali, né, os distúrbios de sono. Quantos e quantos são os fenômenos que as nossas ciências estudam apenas fisicamente, mas estudando fisicamente acabam não levando em consideração o elemento espiritual. E isso vai certamente revolucionar o nosso campo científico quando forem considerados, então, esses elementos que atualmente não são levados em consideração, já que hoje nós temos apenas físico e temos ali o mental, mas não pensamos no espiritual. Então, eis aí esse exemplo que é trazido para nós aqui, então, pelo senhor Ernesto. Então, Evelina estampou um gesto de incredulidade e obtemperou: nada conheço de espiritualismo. É profitente de alguma religião particularizada? Ou seja, ela professa alguma religião? Ela é seguidora de alguma religião especial? Sim, sou católica, sem fanatismo, mas francamente determinada a viver segundo os preceitos de minha fé. Pratico as instruções dos sacerdotes, crendo neles. Então, é uma católica praticante, né, seguindo ali os dogmas, né, e preceitos apresentados pela religião que ela abraça. Lembrando, né, que o fato dela se declarar como católica, comparado com outro que também se declara como católico, nós podemos ter pessoas completamente diferentes, cada uma vivendo ali a sua religião de acordo com suas crenças, com seu entendimento e tudo mais, né? Então, a mesma coisa acontece, né? Um espírita nem sempre é parecido com outro espírita no que diz respeito ao seu modo de viver. Porque nós abraçamos aquela filosofia, mas não quer dizer que nós tenhamos interesse ou determinação, força realmente para poder seguir aqueles preceitos. A senhora deve ser louvada por isso. Toda convicção pura é respeitável. Invejo-lhe a confiança perfeita. Dessa confiança ele se refere exatamente às instruções dos sacerdotes, né? Não é religioso o senhor? Quisera ser. Sou um procurador da verdade, livre atirador no campo das ideias. E lê espiritualismo por desfastio? Ou seja, lê por prazer? Por desfastio? Oh não, leio por necessidade. Dona Evelina, a senhora esqueceu? Estamos na bica de uma cirurgia que nos pode ser fatal. Nossas malas talvez estejam prontas para uma longa excursão, da qual ninguém volta. Quem pode saber? Entendo, ajuntou a dama sorrindo. Estuda espiritualismo à maneira do viajante
que aspira a conhecer o dinheiro, a língua, os costumes e as modas do país estrangeiro que tenciona visitar. Informações resumidas, cursos rápidos. Aqui bacana, né? Nós já chegamos até a trazer esse exemplo numa outra oportunidade, que muitas vezes se lê sobre o mundo espiritual como se você estivesse lendo um manual de turismo. Né? Então, nesse manual de turismo, né, me lembra até um filme muito antigo, William Hurt era o protagonista, isso lá para 1990, chamado Turista Acidental. Então ele era um viajante e ele fazia anotações de viagem, dando dicas, né, sobre bagagem, sobre transportes, sobre hotéis e tudo mais. Né? Então muitos turistas compram esses livros para poder se preparar para uma viagem tranquila, aproveitando as dicas daqueles que trazem já as suas experiências. Né? E muitas vezes, dentro desse campo espiritualista, se procura saber sobre o mundo espiritual, seja de uma forma preventiva, se preparando para essa viagem, seja de uma forma curiosa, só para poder saber o que se fala sobre isso, mas não necessariamente preocupados em conhecer a filosofia envolvida na transformação do indivíduo. E nós vemos muito isso quando nós falamos, por exemplo, sobre vida após a morte. Nós chegamos até a tratar daquele documentário, né, Vida Além da Morte. Eu acho que é esse documentário que foi divulgado no Netflix, que tinha daqueles 6 episódios, trazendo ali diversas perspectivas. Então falava sobre comunicação, sobre busca por sinais dos mortos, sobre mediunidade, sobre cura, sobre lembranças de reencarnações. Então foram tratados ali diversos elementos. Mas o mais curioso também é que cada um desses elementos não trazem nenhuma filosofia moral. Trazem apenas a busca pelo conhecimento do mundo espiritual, que é a mesma coisa que acontece das diversas vezes que a gente comentou, daqueles grupos considerados caçadores de fantasmas que nós temos aqui no nosso mundo, né? Então, para os fantasmas do outro lado, né, para os nossos queridos fantasmas, nós temos os caçadores do lado de cá, que querem visitar ali lugares considerados assombrados e tal. E aí, então, eles montam, né, toda aquela parafernália tecnológica para detectar a presença de espíritos e nada mais do que isso. Então, eles trazem depois o relatório final, depois de cada uma dessas expedições que são feitas, para dizer assim, olha, realmente detectamos que tem espíritos nesse lugar. Muito bem, existem espíritos naquele lugar. Quem são esses espíritos? Quais são as suas histórias? Por que eles se encontram ainda vinculados àquele local? De que forma que eles podem ser ajudados? Essas perguntas não são respondidas por esses grupos. Da mesma forma que nesse caso, desse documentário que eu comentei, é falado sobre uma instituição na Holanda considerada uma universidade, entre aspas, de mediunidade. Então as pessoas vão até esse local para aprender a ser médiuns e aprender a conhecer os fenômenos. Mas qual é a consequência disso tudo? Foi aí que a doutrina espírita entrou com um grande diferencial. Porque o Braz lembrou aqui agora que André Luiz desvendou isso, né, Braz? Mas antes de André Luiz, como nós conversamos no nosso encontro anterior, outros escritores na Inglaterra, por exemplo, falavam muito sobre isso. E esse caso que a gente viu também, na Inglaterra principalmente, teve um documentário interessante da BBC que falava sobre a vida além da morte. Alguma coisa assim, não lembro se era Vida Além da Morte, se era sobre mediunidade, não lembro qual era o título. Mas assistindo a esse documentário, falava principalmente sobre os pesquisadores do final do século XIX e começo do século XX. Então falava, por exemplo, sobre William Crookes, né, e nós acrescentamos, dentro dos nomes, né, daqueles que compõem o grupo de pesquisadores sobre espiritualismo, nós temos ali Cesare Lombroso, tivemos Ernesto Bozano, e dentre outros nomes, né? E esses indivíduos se dedicavam à pesquisa sobre mediunidade. Mas apenas isso, eu conversei com o espírito. Ok, mas você se preparou para ser também considerado um espírito? Você se preparou para a sua transformação moral?
Não. E foi aí então que o Espiritismo trouxe esse diferencial. Porque na época em que a doutrina espírita surgiu, nós vimos ali os fenômenos, por exemplo, das mesas girantes. Nós tivemos ali em 1848 as irmãs Fox, né, que conversaram com aquele espírito, que começou então a provocar ali fenômenos físicos, batidas, se comunicando junto com elas, e aquilo despertou uma grande curiosidade, que as pessoas queriam saber, olha, tem um espírito se comunicando. Mas sem entrar no campo filosófico, porque foi Kardec então, depois que ele começou a observar, a partir de 1854, 1855, o fenômeno das mesas girantes, que acabaram então povoando a Europa, em especial ali na França, nos bares, né? Ali na verdade eram cafés, né? Então eram aquelas pequenas lanchonetes, onde as pessoas se reuniam e começavam a brincar com esses fenômenos, da mesma forma que também faziam isso dentro de casa. E o que interessava para aquelas pessoas era ver a mesa se movimentando, as mesas dançando, o espírito se comunicando através das mesas, apenas isso. E aí Kardec, então, quando ele começou a observar esses fenômenos, ele começou a perguntar, mas espera aí, quem são esses indivíduos? O que eles podem dizer sobre onde eles estão vivendo, o que eles estão fazendo? E aí, então, a doutrina espírita começou a trazer exatamente esses três aspectos. O aspecto científico, que começou a entender como os espíritos são capazes de se comunicar. Fluidos, mente, matéria, como isso acontece? Depois, quando ele veio o lado filosófico, peraí, quem são esses indivíduos? Começou a perceber, então, indivíduos que traziam depoimentos positivos, depoimentos negativos, depoimentos de sofrimento. E aí, então, Kardec começou a fazer essa vinculação, a partir das instruções dos Espíritos, com as orientações que Jesus trouxe. Então ele não transformou a doutrina espírita numa religião, mas ele percebeu que era a partir da elevação moral do indivíduo que detectava, que transmitia exatamente a condição que o espírito se apresentaria no plano espiritual. E aí então ciência, filosofia, que a filosofia nada mais é do que a arte de pensar. Então vamos pensar sobre aquilo que nós estamos observando. E depois vem o lado moral, o lado considerado o aspecto religioso, mas na verdade é um aspecto moral, que vai falar exatamente, agora que você tem conhecimento sobre o mundo espiritual, que não é meramente curiosidade, o que você pretende fazer da sua vida para que quando você estiver nesse local você possa desfrutar da felicidade, da verdadeira felicidade do espírito. Então aqui, o que nós vimos aqui com o senhor Ernesto foi exatamente isso, e como ela colocou aqui, né, a Evelina, colocou de um modo bem interessante, estuda espiritualismo, a maneira do viajante que aspira a conhecer o dinheiro, a língua, os costumes e as modas do país estrangeiro que tenciona visitar. Informações resumidas, cursos rápidos. Então, pegando ali aqueles pequenos manuais e ler sobre isso. É como se o indivíduo pegasse, por exemplo, o livro O Céu e o Inferno e lesse aquelas 60 e tantas entrevistas que Kardec fez. Curioso, nossa, eu li sobre um espírito que era feliz, eu li sobre um espírito que foi um suicida, eu li sobre um espírito que estava numa condição mediana, um que era um criminoso arrependido, e assim eu fui lendo sobre diversas categorias. Muito bem, a partir dessas informações, o que você pretende fazer com ela? Então, para nós que não somos estudantes de cursos rápidos, mas nós somos de cursos extensivos, que durante muito tempo a gente vem consumindo essas informações, elas acabam depois sendo processadas, transformadas e compreendidas. E a partir dali aplicadas na nossa vida real. Eis aí então a diferença daquilo que nós estudamos. Fabi colocou, é engraçado como permanecemos inconscientes, mesmo quando a realidade é à nossa frente, né? Você falando desses pesquisadores, caçadores de fantasmas, e tanto material que fala sobre espíritos e tudo mais, e a gente não para de pensar em também sermos fantasmas um dia. Né? Bem que Paulo dizia, né? Desperta, ó tu que dormes. Né? E na verdade, né, a ideia do sobrenatural, ela se encontra presente na vida de todas as pessoas, não importa a sua religião.
tanto é assim que as pessoas têm medo de fantasmas, né? Ele pode ser católico, evangélico, né? Entra num lugar escuro, que é considerado assombrado, para ver o que é que acontece com ele. Aquele frio na espinha, aquela preocupação. Então veja que o medo do mundo espiritual existe. Mas você não se preocupa em entender o mundo espiritual e que você também vai fazer parte dele? E até mesmo, né, quando nós conversamos entre os espíritas, se nós, como eu gosto de trazer para vocês essa imagem, né, coloquemos em cima da mesa os 5 livros da codificação. O livro dos espíritos, o livro dos médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênese. E peçamos ali para um grupo de espíritas, vamos pegar ali um número de 20. Aponte os livros de sua preferência. A maioria, por incrível que pareça, vai apontar para o livro dos espíritos e para o livro dos médiuns. Por quê? Porque são 2 livros que trazem ali um conteúdo muito mais voltado para a ciência e alguns preocupados com o Evangelho segundo o Espiritismo, em conhecer os valores e trabalhar esses valores na transformação. Então, até mesmo dentro do meio espírita, nós temos uma preferência em conhecer o mundo espiritual, em ver o relato dos espíritos, como eles vivem, de onde eles vêm, quem que eles foram, aquelas histórias assim mirabolantes, né? Esses livros de André Luiz, por exemplo, que trazem para nós essas pequenas novelas da vida real no plano espiritual, despertam em nós grande curiosidade. André Luiz contou a história lá no mundo espiritual, porque ele foi para o umbral, porque ele conheceu tal coisa. Tá bom, muito bem. E daí? O que isso te acrescenta e no que isso te transforma exatamente? Então, até mesmo saber estudar a doutrina espírita para nós é muito importante. Porque esses relatos não vêm para nós com entretenimento. Ele vem para nós como uma antecipação de uma realidade que, inevitavelmente, todos nós vamos encontrar. E esse encontro começa exatamente a partir do planejamento que nós fazemos agora, com a implantação desse conhecimento e com as transformações que são necessárias. Então, até mesmo dentro do plano do ambiente espírita, nós temos que pensar dessa forma. Todo espírita, pelo fato de se declarar espírita, ele recebe um passaporte dourado quando chega no mundo espiritual? Ele já tem a garantia da felicidade, a garantia da primeira classe pelo fato de se declarar espírita? Certamente nós sabemos que não. Porque o que vai determinar exatamente o futuro desse indivíduo é o que ele fez da vida que ele tinha. E não o conhecimento que ele teve, não quantos livros ele leu. Eu cheguei a usar para vocês aqui uma expressão, horas de leitura, né? Se nós pudéssemos aqui fazer um balanço, uma contabilidade de quantas horas nós já tivemos, quantas palestras nós já assistimos, quantas palestras nós já tivemos, quantas páginas nós já lemos, durante esses anos todos em que nós nos consideramos espíritas. Nós teríamos assim números astronômicos de tantas e tantas palestras, de tantos e tantos livros que nós já lemos. Muito bem, isso é a garantia da felicidade no mundo espiritual? Certamente que não. Então, despertar nossa consciência de que essas informações é para nós uma prévia do mundo espiritual, mas que há necessidade de nós assumirmos a responsabilidade sobre as nossas transformações, isso é fundamental. E é por isso, então, que aqui a Dona Evelina traz para nós, pelo menos sabendo, né, você pode estar no umbral, consciente de que você está no umbral, ok. Você sabe que está lá, mas o que você poderia ter feito para não ir para esse local? Porque, por incrível que pareça, com relação a conhecer a realidade do mundo espiritual, quantos são os espíritos que chegam no mundo espiritual surpresos com essa nova realidade? Porque não acreditavam, porque suas crenças não traziam essa radiografia clara do mundo espiritual, mas são espíritos merecedores de estarem nos planos mais elevados. Lembremos quando nós estudamos sobre Maria João de Deus, no Cartas de uma Morta. Ela era uma católica, uma pessoa absolutamente comum, que chegando no mundo espiritual passou ali por aquelas dificuldades iniciais, pelo fato de estar ainda muito apegada à família, mas assim que ela se restabeleceu, ela foi merecedora de estar ali nos planos elevados, por ser um espírito generoso, por ser um espírito amoroso. E era um espírito que não tinha qualquer conhecimento sobre o mundo espiritual.
Então a gente vê que desses, entre aspas, ignorantes sobre as informações do mundo espiritual, o plano espiritual está cheio. E nós vamos ficar surpresos de perceber que nessas esferas elevadas, quantos e quantos são aqueles que não fizeram parte da doutrina espírita, mas viveram suas religiões, viveram suas crenças, suas filosofias, com absoluta convicção, com absoluto amor. E foi isso que garantiu, que trouxe para eles então esse passaporte dourado que fazem deles merecedores dos planos superiores. Agora, quantos são aqueles que trazem, né, um conhecimento técnico do plano espiritual, perispírito, mediunidade e não sei o que, espíritos gemendo nos hospitais do plano espiritual? A irmã Sidufo fala muito sobre isso. No livro O Lírio da Esperança, ela fala sobre as dificuldades de espíritas no mundo espiritual. Que viveram ali, frequentavam centros espíritas, porque eram médiums, porque era isso, porque era aquilo, chega no mundo espiritual como um espírito doente, cheio de conhecimento, mas com pouquíssima transformação. O Brás colocou, né, o último gafe que cometi, né, fora do corpo foi quando com o médium de Valdo Franco, né? Vixe, Brás. Aí foi com gente alta, né, com gente grande, né? Mas aqui então é o que foi colocado para nós sobre esse senhor Ernesto, né? Então por isso que ele coloca, né? Não nego, tenho tido mais tempo a meu dispor e desse tempo faço hoje os investimentos que posso nos domínios de tudo que se relacione com as ciências da alma, principalmente com aquilo que se refira à sobrevivência e à comunicação com os espíritos, supostos habitantes de outras esferas. Vejamos aqui então onde ele concentra os esforços dele. Quais são os investimentos? Ele investe na sobrevivência e na comunicação. Mas, e na parte moral? Isso não entra no manual. Porque isso é coisa de religião. O que eu quero saber é o que existe do outro lado. E é o que todo mundo busca. E o Senhor já encontrou a prova de semelhante intercâmbio? Conseguiu mensagens diretas com algum de seus mortos queridos? Ainda não. Isso, acaso, não lhe desencoraja a busca? De modo algum. Prefiro as minhas crenças tranquilas. A confiança, sem dúvida, a oração sem tortura mental. Será uma bênção o seu estado íntimo e acato com todo o meu coração a sua felicidade religiosa. No entanto, se houver uma outra vida à nossa espera, e se a indagação aparecer em sua alma? Como pode falar desse modo se ainda não obteve a suspirada demonstração da sobrevivência? Né? Então, como ele coloca aqui, né, anteriormente, só para corrigir aqui a leitura, ele diz assim para ela, né? Porque foi o que ela respondeu acima, né? Prefiro as minhas crenças tranquilas, a confiança sem dúvida, a oração sem tortura mental. Então esse é o estado de espírito de Dona Evelina. Ela prefere praticar a religião dela ali do jeito dela, vai para a missa, faz as suas preces, reza o seu terço, participa ali, né, dos seus sacramentos, né, no caso, fazer ali a sua comunhão, fazendo ali a prece para o seu santo, para o seu anjo. E aí ele coloca, né? Será uma bênção o seu estado íntimo. E acato com todo o meu coração a sua felicidade religiosa. Mas ele coloca essa dúvida. No entanto, se houver uma outra vida à nossa espera, e se a indagação aparecer em sua alma? Quer dizer, porque na verdade ela tinha isso, né? No capítulo anterior, quando ela ficava ali sozinha, refletindo, ela ficava pensando sobre isso. E se eu morrer? Porque era um risco real. A saúde dela, bastante fragilizada, e uma cirurgia de risco, ela começou a fazer alguns questionamentos sobre a realidade do mundo espiritual. Por exemplo, deixa eu pegar para vocês aqui, rapidinho, o trecho em que ela fala sobre isso. Ela diz assim: onde estariam seu pai e seu filho? Perguntava-se.
se viesse a morrer com a moléstia de que se achava cometida, conseguiria acaso reencontrá-los? Onde? Não seria lícito pensar nisso, já que a ideia da morte lhe visitava insistentemente a cabeça? Então, essa é a realidade dela. E aqui, então, quando o Sr. Ernesto trouxe para ela essa questão, né, dizendo assim, se houver uma outra vida à nossa espera, e se a indagação aparecer em sua alma? Na verdade, a indagação já aparecia na alma dela. Mas aí, conversando com ela sobre, nesse caso, um debate teológico entre aquilo que o Sr. Ernesto buscava no campo do espiritualismo, que foi o que ele chamou de espiritualismo aqui, que é conhecer a vida no mundo espiritual. E a crença que ela professava, essas indagações ficaram ali em segundo plano, mas existiam. E depois ela coloca para ele: como pode falar desse modo se ainda não obteve a suspirada demonstração da sobrevivência? Não me é possível descrever do critério dos sábios. Descrer, não me é possível descrer do critério dos sábios e das pessoas de elevado caráter que a tiveram. Então aqui ele está falando, na verdade, sobre acreditar naquilo que outras pessoas fizeram, que na verdade nós fazemos isso. Muitos de nós aqui não somos médiuns ostensivos, mas nós estudamos a doutrina espírita através das pesquisas de Kardec, através das experiências do Chico, do Divaldo, da Dona Ivone e de outros nomes no meio espírita, sem que nós vivêssemos de uma forma clara e, né, de uma forma cabal, definitiva, as experiências de contato com o mundo espiritual. Por isso ele coloca: não me é possível descrer do critério dos sábios e das pessoas de elevado caráter que a tiveram. Bem, explicou-se Evelina bem-humorada, o senhor estará com os seus pesquisadores e eu ficarei com meus santos. Bem interessante aqui a comparação que ela coloca. Não faço qualquer objeção quanto à excelência dos seus advogados, revidou Fantine no mesmo tom, mas não consigo furtar-me à sede de estudo. Antes da moléstia, reconhecia-me seguro da vida. Comandava os acontecimentos, nem sabia ao menos da existência desse ou daquele órgão no meu corpo. Entretanto, um tumor na suprarrenal não é uma pedra no sapato. Tem qualquer coisa de um fantasma anunciando contratempos e obrigando-me a pensar, raciocinar e discernir. Então o que ele coloca para nós é bem curioso, né? Quando ele fala sobre a vida dele, enquanto ele se encontrava na saúde, ele não se preocupava nem em conhecer o próprio corpo, para saber quais são os órgãos do seu corpo e tudo mais. Agora que a doença apareceu, ele teve que estudar, conheceu órgãos, doença, remédio, conheceu tudo. E agora, com essa preocupação do mundo espiritual, ele passou também a se dedicar a esse estudo, a essa pesquisa. O braço colocando lá, né? Chegando de lá, um espírito me falou: vem comigo. Divaldo está ali. Chegando lá, cumprimentamos e perguntei: Divaldo Franco, você que vê as duas dimensões ao mesmo tempo não te prejudica, não? Ele, com aquela carinha de deboche, falou: não. Olhando firme em mim, falou: você também vê. Eu retruquei: eu? Você não está me vendo aqui? Eu sim te vejo. Ele: pois é, nós dois estamos fora da matéria. Curioso, né, Brás? Bem interessante. Então é vivendo nessas experiências que a gente vai, então, juntando ali cada vez mais elementos e argumentos para fortalecer as nossas convicções. E depois ela coloca, então, aqui a dona Evelina: tem medo da morte? Chasqueou a moça com fina verve. Não tanto, e a senhora? Bem, eu não desejo morrer. Tenho meus pais, meu esposo, meus amigos. Adoro a vida, mas, se Deus determinar a extinção dos meus dias, estarei conformada. Porventura não tem problemas? Nunca sofreu a influência dos males que nos atormentam o dia a dia? Não diga que me vai examinar a consciência. Já tenho que dar contas de mim mesmo aos confessores. E rindo-se desembaraçadamente reforçou:
Admito os males que os outros nos façam como parcelas dos resgates de nossos pecados perante Deus. No entanto, continua dizendo ela, os males que fazemos são golpes que desferimos contra nós mesmos. Supondo assim, procuro preservar-me, isto é, reconheço que não devo ferir a ninguém. Em razão disso, busco na confissão um contraveneno que de tempos em tempos me imunize, evitando a explosão de minhas próprias tendências inferiores. Né? Então a gente viu aqui uma lição que ela deu sobre valores, sobre autoconhecimento, sobre transformação, independente da realidade do mundo espiritual. Por isso que nós colocamos, né? Você pode até acreditar sobre a vida no mundo espiritual e estudar sobre ela, mas isso não te garante que aquilo que você lê é aquilo que você vai encontrar de fato. Exatamente porque nem sempre você estará vinculado a esse mesmo ambiente. Dudu trouxe para nós, né? Eu, pós-desencarne de minha mãe, sendo médium, vidente, sabendo das coisas do espiritismo, não consigo dormir em casa e vejo espíritos sugando o ar com o fluido vital no quarto de minha mãe. Né? Então, olha só, experiências que a gente vai encontrando, né? Coisas que a princípio eram inadmissíveis, né? Não imaginávamos essa possibilidade. Então é através das transformações que vão acontecendo que a gente começa a ter essas percepções. E segue para nós aqui o senhor Ernesto. Admirável que uma inteligência qual a sua se acomode com tanto gosto e sinceridade à confissão. Certamente preciso saber de com que sacerdote me desinibo. Não quero comprar o céu com atitudes calculadas, e sim agir em oposição aos defeitos que carrego, e por isso não seria correto abrir o coração diante de quem não me possa entender e nem ajudar. Compreendo. Retomando o trato íntimo à base de respeitosa confiança, a senhora Serpa considerou: acredite que também eu, ante a enfermidade, tenho vivido mais cuidadosa. Até mesmo na véspera de minha vinda para cá, harmonizei-me com os deveres religiosos. Confessei-me, e das inquietações que confiei ao meu velho diretor, posso dizer-lhe a maior. Não me conceda tanto. Tartamudeou Fantine, espantado com a devoção carinhosa com que Evelina se exprimia. Ou seja, né, ela queria contar para ele sobre os detalhes, né, das suas confissões, né, da sua vida íntima. E ele, claro, que se viu constrangido por isso. Né? Por que não? Estamos aqui na ideia de que somos amigos de muito tempo. O senhor me fala de suas preocupações ante as probabilidades da morte e não me deixa tocar nas minhas? Desataram-se ambos em riso claro, e quando a pausa mais longa se intrometeu no diálogo, entreolharam-se de modo significativo. Um e outro fixaram no rosto inequívoca nota de susto. A mirada recíproca lhes fazia observar que haviam caminhado a passos compridos para a intimidade profunda. Onde vira antes aquela jovem senhora que a beleza e o raciocínio tanto favoreciam? Pensava Ernesto atordoado. Em que lugar teria encontrado alguma vez aquele cavalheiro maduro e inteligente que tão bem conjugava simpatia e compreensão? Refletia a senhora Serpa, incapaz de esconder o agradável assombro que a dominava. O intervalo consumiu os segundos inquietantes para os dois, enquanto o crepúsculo em derredor acumulava cores e sombras anunciando a noite próxima. Então aqui, findo o capítulo 2, vamos para o capítulo 3. Então aqui já percebeu que naquele clima de amizade começou então a ter uma impressão mais profunda de um para outro, procurando ali, né, que, né, muitas vezes ali não necessariamente o rosto, já que cada um ali trazia, né, uma feição
própria, né, dessa encarnação, mas na forma como conversavam, no vínculo mental, no vínculo afetivo, muitas vezes nas próprias impressões fluídico-energéticas que trocavam ali entre si, né? Então, capítulo 3, ajuste amigo. Fantine percebeu que a interlocutora havia sido sulcada mentalmente pelo olhar que lhe endereçara e dispôs-se a tranquilizá-la. Continuemos, dona Evelina, né? Porque naquele momento ali, pois é, Brás, naquele momento ali, um olhou para o outro assim, aqueles 2, 3 segundos de silêncio, um encarando o outro, houve aquela mexida por dentro em que pareciam se conhecer anteriormente, né? Continuemos, dona Evelina. Minha presença não lhe fará mal. Observe-me, não direi com a sua gentileza, mas sim com o seu discernimento. Sou um velho enfermo que pode ser seu pai, e acredite que a vejo como filha. Né? Então ele já procurou ali tirar aquele clima de qualquer suspeita que pudesse gerar algum constrangimento, principalmente para ela. Então já colocou ali, né? Somos amigos, né? A voz dele esmoreceu de algum modo, entretanto cobrou ânimo e terminou. A filha que estimaria ter, em lugar da que possuo. Evelina adivinhou o sofrimento moral que as palavras dele destilavam e reajustou a posição emotiva, sentenciando. O senhor não se alegraria com uma filha doente qual estou. Mas voltemos ao meu caso, o caso da confissão. Não me conte tristezas. Certo, já não dispomos de muito tempo. E continuou com um sorriso de mofa. Conversando com tanta franqueza, num lugar que talvez seja a antecâmara da morte para um de nós dois, desejo dizer-lhes que só um fato me perturba. Tenho as desilusões comuns a qualquer pessoa. Meu pai morreu quando eu mal completara 2 anos. Minha mãe, então viúva, deu-me um padrasto, algum tempo depois. Ainda na infância fui internada num colégio de religiosas amigas. E depois disso tudo casei-me para ter um marido diferente daquele que eu sonhava. No meio do romance, uma tragédia. Um homem, um rapaz digno, aniquilou-se por minha causa. 6 meses antes do meu casamento. Precedendo o ato que lhe impôs a morte, tentou o suicídio ao ver-se posto à margem. Compadeci-me. Busquei reaproximar-me, ao menos para consolá-lo. E quando meu sentimento balançava entre o pobre moço e o homem que desposei, ei-lo que se despede da vida com um tiro no coração. Desde aí, qualquer felicidade para mim é uma luz misturada de sombra. Embora o imenso amor que consagro ao meu marido, nem mesmo a condição de mãe consegui. Vivo doente, frustrada, abatida. Ora, ora, aventou Ernesto diligenciando, encontrar uma escapatória otimista. Não se julgue culpada. Não fosse supostamente pela senhora, e o moço agiria de igual modo por outro móvel. O impulso suicida tanto quanto o impulso criminoso. Então é interessante a colocação dele aqui, né, porque é a culpa natural, né, soldado? Inclusive, nós temos, né, dentro da suicidologia, né, que é a ciência que estuda, da psicologia que estuda o suicídio, se fala muito sobre o sobrevivente do suicídio. E o sobrevivente do suicídio, dentro dessa ciência, não é aquele que tenta o suicídio e sobrevive ao ato, mas são aqueles que sobrevivem quando uma pessoa ligada a eles comete o suicídio. E dessa forma, quantas e quantas são, dentro dessas terapias que tratam desse caso, os familiares e amigos que se sentem muito culpados pela perda dessa pessoa. O que eu poderia ter feito? O que eu fiz de errado? Por que eu não percebi? Então a culpa se torna muito pesada. Né? Então por isso é importante a gente perceber também que no caso dela, ela se via como culpada, entre aspas, né, ou culpada objetivamente, exatamente porque não tinha condições ela
ela fica pensando se ela poderia ter feito alguma coisa para evitar que esse rapaz cometesse esse ato, né? Que foi o que o senhor Ernesto trouxe aqui nesse momento. Quando ele fala, né, a tendência suicida era natural dele, assim como a criminosa. Se não fosse a senhora, uma outra circunstância na vida poderia ter provocado aquilo. Isso é um fato? Sim, podemos considerar isso como uma realidade. Tem uma expressão popular, né, bom dia, professor, uma expressão popular que diz, né, a ocasião faz o ladrão. Então, quer dizer, o indivíduo ele tem a tendência, no momento em que surge uma oportunidade, ele furta, ele rouba. Da mesma forma, quer dizer, ele comete o suicídio, ele comete um crime, pelo fato dele trazer essa tendência em si mesmo. A voz dele empalideceu de novo. Qual se o íntimo recusasse certas reminiscências que as palavras em curso lhe suscitavam à memória? Contudo, dando a ideia de quem agia fortemente contra si mesmo, prosseguiu. Então ele diz assim, são incógnitas da alma. Talvez sejam ápices de doenças psíquicas demoradamente mantidas no espírito. O suicídio e o crime são de temer em qualquer de nós, porque são atos de delírio que fundos processos de corrosão mental determinam em qualquer um. Aí a gente vai lembrar aqui de um estudo que nós fizemos, eu não lembro se foi no Chico Xavier Pede Licença, lá no final, ou se foi no começo A Era do Espírito. Mas Emmanuel tinha trazido uma mensagem, porque o Chico comentava que numa das reuniões que aconteceram lá em Uberaba, o tema de discussão era por que pessoas que aparentemente têm uma vida bem equilibrada, de repente, por uma situação que surge, ele muda completamente. Era aquela pessoa bem equilibrada, depois, de repente ele comete um crime, uma pessoa bem equilibrada e comete um suicídio, uma pessoa bem equilibrada se desvirtua para a droga ou por outros comportamentos. O que pode explicar tudo isso? E aí então Emmanuel, naquela mensagem, ele fala para nós, assim, trazendo uma analogia de uma panela de pressão. Muitas vezes o espírito reencarna, trazendo ali as suas imperfeições morais, mas ele procura sempre trabalhar, conter para manter a vida regrada tanto quanto possível. Até o momento em que vão surgindo situações em que essa pressão vai elevando, até o momento em que ele não consegue e aí então acontece uma explosão. E nessa explosão aquelas tendências que estavam represadas dentro dele se manifestam, fazendo com que a vida dele mude completamente de sentido. Por isso então são incógnitas da alma. Alguém que aparentemente está bem, por exemplo, no caso que ela comenta aqui, que é um jovem que cometeu suicídio passional. Então ele tinha ali uma vida tranquila, conheceu aquela jovem, se apaixonou por ela, teve a frustração e cometeu suicídio. Foi culpa dela, foi por causa dela que ele se encontrou nesse desequilíbrio? Ou ele trazia essa frustração adormecida e no momento em que ele se apaixona por ela e sofre essa frustração, ele não aguenta? E aí então o que ele coloca é que sim, pode acontecer. A relação dela com esse jovem não era uma relação que vinha de existências anteriores, mas ele trazia dentro de si essa frustração que poderia aflorar diante de qualquer trauma, que foi o que aconteceu na relação entre eles. Então, bem interessante aqui essa linha de raciocínio que é apresentada para todos nós. Vamos em frente. O Senhor procura apaziguar-me com a sua nobreza de coração, exclamou Evelina cismativa. De certo não conheceu até hoje um problema assim agudo a conturbar-lhe a consciência. Né? Porque ele tentava aqui sempre com essas palavras amigas, né, tirar dela, né, essa tristeza que ela viveu na vida dela. Porque ela coloca, né, que a felicidade, quando aparece para ela, sempre traz ali uma sombra. Ou seja, né, ela conheceu aquele que seria, né, o grande amor da sua vida com quem ela se casou, e ao mesmo tempo convivendo com alguém que cometeu suicídio por não ser correspondido. Então ela tinha ali uma mãe muito amorosa, mas ela teve que viver a experiência da perda do pai.
aquele casamento que era a realização do seu sonho, e depois ali o aborto terapêutico pela doença que ela apresentava. Então a vida dela era sempre esses altos e baixos que aconteciam simultaneamente. E ele procurava dizer para ela exatamente trazer essas palavras de motivação. E aí então ele lembra, né, que ela fala aqui que reconhece o esforço dele para tirar esse peso. E ela pergunta, mas o senhor não viveu nenhuma experiência assim dolorosa? Eu, gaguejou Fantine desconcentrado. Não me faça voltar ao passado, pelo amor de Deus. Já cometi muitos erros, sofri muitos enganos. E no objetivo de contornar a questão sem escalpelá-la, Ernesto sorriu à força com a maleabilidade das pessoas maduras, que sabem usar várias máscaras fisionômicas para determinados efeitos psicológicos, e aditou: não consegui, porventura, esquecer o moço suicida com o apoio no confessionário? Disse ela. Aliás, ele disse, né? Não conseguiu, porventura, esquecer o moço suicida com o apoio do confessionário? O seu diretor espiritual não lhe sossegou o coração sensível e afetuoso? Repito que sempre encontrei na confissão dos meus erros menores uma espécie de vacina moral contra erros maiores. Entretanto, no caso em apreço, não obtive a paz que desejava. Admito que se não houvesse hesitado tanto tempo entre dois homens, teria evitado o desastre. Basta me lembre de Túlio, o infeliz, para que o quadro da morte dele se me reavive na lembrança, e com a lembrança surja de imediato o complexo de culpa. Não se agaste. A senhora está muito jovem. Como acontece a mão que, a pouco e pouco, se caleja no trabalho do campo, a sensibilidade também se enrijece com o sofrimento da vida. Certamente, se escaparmos com êxito no salto que pretendemos dar para a saúde, ainda veremos muitos suicídios, muitas decepções, muitas calamidades. A senhora Serpa refletiu alguns momentos e, dando a impressão de quem se propunha ganhar ensejo para balsamizar feridas íntimas, indagou com intenção: o senhor, que vem estudando as ciências da alma, acredita piamente que reencontraremos as pessoas queridas depois da morte? Fantine estampou um gesto de complacência e divagou: não sei porquê, mas à frente de sua inquirição veio-me à cabeça aquele pensamento do velho Shakespeare: os infelizes não possuem outro medicamento que não seja a esperança. Tenho boas razões para crer que nos reveremos uns aos outros, quando não mais estivermos neste mundo. Todavia, compreendo que a precariedade do meu estado orgânico é o agente fixador de semelhante convicção. A senhora já notou que as ideias e as palavras são filhas das circunstâncias? Imagine se nós víssemos hoje em plenitude da força física. Imagine se nos víssemos hoje em plenitude da força física, robustos e bem apessoados, num encontro social, num baile, por exemplo. Qualquer conceito em torno dos assuntos que nos aproximam agora um do outro seria imediatamente banido de nossas cogitações. Aqui interessante que ele coloca, né, que tudo o que se fala nessa conversa que eles estão tendo é resultado das circunstâncias, das experiências que eles estão vivendo. Se por acaso eles se encontrassem num baile, com outro estado de espírito, com outra ideia sobre a vida, esses assuntos seriam ali completamente insignificantes naquele momento para eles, né? É verdade. A moléstia aflitiva nos dá direito a entretecer novos recursos e novas interpretações ao redor da vida e da morte. E na esfera das novas conclusões que temos à frente, admito que a existência não acaba no túmulo. Estamos intimados a recordar aquela antiga ilação das novelas de amor. O romance termina, mas a vida continua.
o envoltório da carne tombará consumido. Todavia o espírito seguirá adiante, sempre adiante. O senhor costuma pensar em alguém que estimaria achar na outra vida? Ele mostrou enigmático sorriso e zombeteou. Penso em alguém que estimaria não achar. Não consigo entender o trocadilho. Apesar disso, reconforta-me a notar a certeza com que me fala acerca do futuro. Então é interessante que ele mostra aqui, né, no raciocínio dele, se ele gostaria de encontrar alguém que ele perdeu, né, na relação física aqui com essas pessoas. E ele coloca, né, o meu medo é encontrar alguém que eu não quero encontrar. E aí ela não entendeu o trocadilho exatamente porque essa visão do mundo espiritual no reencontro com os afetos vem acompanhado também com o encontro com os desafetos. Deixa eu só dar uma olhadinha rápida aqui quanto falta para terminar esse capítulo. Então estamos terminando. Capítulos curtos, né, como eu comentei com vocês. Então vamos lá. A senhora não pode e nem deve perder a confiança no porvir. Lembre-se de que é, sobretudo, cristã, discípula de um mestre que ressurgiu da campa ao terceiro dia depois da morte. A senhora Serpa não sorriu. O olhar divagou além, nas nuvens róseas que refletiam o sol já distante, reconhecendo-se, talvez, sacudida nas forças profundas de sua fé por aquela inesperada observação. Findo o longo intervalo, voltou a fitar o interlocutor e preparou a despedida. Bem, Sr. Fantini, se houver outra vida, além dessa, e se for a vontade de Deus, que venhamos a sofrer, em breve, a grande mudança, creio que nos veremos de novo e seremos lá bons amigos. Como não? Se conseguir adivinhar o fim do meu corpo, conservarei firme o pensamento positivo no nosso reencontro. Também eu. Quando volto a São Paulo? Amanhã pela manhã. Tem ocasião marcada para o trabalho operatório? Meu marido decidirá isso com o médico. No entanto, creio que na semana vindoura enfrentarei o problema. E o senhor? Não estou certo. Questão de mais alguns poucos dias. Não desejo retardar a intervenção. Posso, acaso, saber o nome do seu hospital? Evelina meditou e concluiu. Sr. Fantini, somos ambos portadores da mesma doença, insidiosa e rara. Não será isso o bastante para aproximar-nos uns dos outros? Esperemos um futuro sem aflição. Se escaparmos do atoleiro, estou convencida de que Deus nos favorecerá com um novo encontro aqui na Terra mesmo. Se a morte vier, a nossa amizade em outro mundo ficará também subordinada aos desígnios da providência. Ernesto achou graça e ambos regressaram ao hotel, passo a passo, em comovido silêncio. Então aqui para nós, terminado, né? A Fabi colocou, né, parece ter sido tão providencial esse encontro e essa conversa, né? Pois é, tudo bem, despertando ali pelo menos, né, a curiosidade sobre temas que vão além daquele, né, da doença e de uma fé muitas vezes ali vacilante. A Angelina trouxe para nós, né, dias 29 e 30 de dezembro, ano passado tive uma surpresa. Há dias estava com uma mancha escura em um dos dedos da mão direita, provocando dor. Na madrugada fui acordada por um irmão que disse assim: vou ajudar você, pegue uma agulha e coloque no fogo. Depois álcool, depois segure. Quando observei, ele penetrou a agulha por baixo da minha unha e retirou em pedaços um espinho. Depois limpou todo o local com álcool. Disse, vai ficar bem. Amanhã continuo. Falou também, né? Não seja tímida, fale para as pessoas sérias. Não estamos para competir com outra ciência. Estamos para ajudar os que acreditam e as pessoas que precisam, né? Se possível não agradar, né? Fica somente para vocês e nós, né? Ah, tá. Bom, está gravado já. Mas de qualquer forma, né? É tranquilo aqui, a gente lembra sempre que
os espíritos estão sempre ali atuando, né? Então, por isso, né? Pois é, já está até na gravação. Mas, de qualquer forma, né, a gente lembra que a atuação dos espíritos é sempre muito patente, né? Então, atuam de formas que nós desconhecemos. Usam fluidos, usam recursos que nós ainda compreendemos muito pouco. Basta lembrar, por exemplo, que o próprio estudo a respeito de milagres, conforme entendido pelas religiões, né, falam sobre grandes transformações, sobre grandes curas e outras situações, que na verdade vêm como resultado da atuação direta dos espíritos sobre, né, o corpo físico, né, sobre nós, ali nesses fenômenos que nós hoje compreendemos. Mas enfim, faz parte. Uma experiência bem interessante, Angelina. O soldado colocou, né, se uma pessoa não sabe o que falar ou pensar, o centro de amor poderá guiá-la, né? Então, de